comecei a ter uma intimidade maior, assim, buscar, ter um maior contato com a palavra, eu acho que foi quando eu já estava na minha fase adulta, porque quando eu era adolescente eu não tinha tanto interesse em ler a Bíblia, em tentar aprofundar um pouco mais, até porque a leitura da Bíblia não é uma leitura fácil. A linguagem é um pouco complicada, por mais que a gente hoje em dia tenha diversas traduções da Bíblia que facilitam a nossa compreensão, né? Mas a Bíblia ainda é um desafio, você entender e ler, entender o contexto da época e trazer para o nosso contexto atual, né? Aplicar na nossa realidade hoje, né? E a palavra de Deus é uma palavra viva, né? Ela é uma palavra que permanece, mas ela está sempre acompanhando as mudanças do mundo, né? Então, assim, através de duas práticas que me ajudaram a ter maior contato com a palavra de Deus. Uma foi fazendo a Lexio Divina, né, que me ajudou bastante, porque a gente faz a leitura da palavra, faz a meditação. E eu acho que além da meditação, a gente tem que também procurar fazer a ação, né? O que a gente pode colocar aquilo de concreto para o nosso dia a dia, para as situações que a gente está vivendo, tanto na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio. E a segunda prática que me ajudou a compreender um pouco mais a palavra, a colocar ela no meu dia a dia, foi através da liturgia das horas. E também foi uma prática que me ajudou bastante, porque a liturgia a gente reza em comunhão com a igreja, né? E a gente reza os salmos. Então, assim, é uma prática bem interessante. Eu acho que a gente lê a palavra de Deus no nosso dia a dia, além da gente colocar em prática os ensinamentos que Cristo nos coloca, a gente começa a entender um pouco mais o nosso irmão, a gente começa a entender um pouco mais as dificuldades que a gente passa no dia a dia, a gente começa a compreender um pouco mais as nossas limitações, o que a gente pode melhorar. E eu acho que é isso, acho que a palavra de Deus é viva, ela nos acompanha independente do tempo. Tem um salmo em específico, que é o Salmo 130, que foi um salmo que me marcou muito. Uma vez, numa orientação espiritual com um padre me falou desse salmo. Eu sou muito devota de Santa Teresinha, e Santa Teresinha meditava esse salmo, que é o Salmo 130, que é um salmo que fala que a gente coloca a nossa esperança no Senhor, como se a gente fosse uma criança, como se a gente fosse uma criança deitada sobre os braços do pai, e lá a gente repousa e descansa e a gente está seguro. E eu gosto muito desse salmo. Vale a pena, eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a diversas traduções, a gente tem aplicativo, a gente tem grupos de estudo da palavra, eu já participei de círculo bíblico, que também ajuda muito na leitura da palavra, e hoje em dia eu acho que tem diversas formas da gente estar inserido com a Bíblia, e eu acho que a gente só não lê e não tenta entender se a gente não quiser, porque facilidade tem, tanto para quem é mais jovem quanto para quem é mais velho. Eu acho que não existe essa questão da idade, do conhecimento. A minha bisavó, por exemplo, era uma mulher praticamente analfabeta, mas ela lia a Bíblia todos os dias. Então, assim, ela foi uma pessoa muito temente a Deus a vida toda dela, e ela se esforçou para aprender a ler, para poder ler a Bíblia. Então, assim, isso eu acho que hoje em dia não tem desculpa para você não ler.